Fala, meu povo! Então, chegamos com mais um vídeo em nosso canal no YouTube. O que não poderia faltar? Vamos falar aqui do Nayib Bukele, presidente de El Salvador, provavelmente o presidente mais comentado no mundo todo. E isso é muito importante, levando em consideração que ele é o líder de um país muito pequeno, um dos menores países das Américas, tem um tamanho ali aproximadamente do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, 7 milhões de habitantes, e ele vem promovendo uma diminuição drástica da criminalidade, mas evidentemente usando métodos não muito democráticos. Nós vamos analisar tudo isso aqui. Por isso, ele vem sendo discutido no mundo todo. O cara é uma metamorfose ambulante e usa métodos que são, de certa forma, extremamente polêmicos. Antes, agradecer sempre ao Colégio Cotenig, que apoia aqui o nosso canal, nos dando a oportunidade de levar cultura, ensinamento, geografia, história, atualidades para todo mundo de forma gratuita. Basta acessar aqui nosso canal no YouTube. Então, o nosso polêmico personagem de hoje, ele nasceu em 81, então ele é mais jovem do que eu. Eu vou fazer 47 anos, ele tem hoje 42, então é um jovem e ele mesmo, de uma forma sarcástica, vem se denominando como o ditador mais gente boa do mundo, né? Bonezinho para trás, ele tem um estilo ali jovial, não muito comum à política, e vem fazendo um grande sucesso, pelo menos em El Salvador. Então, ele entrou para a política em 2012, ele foi prefeito de uma cidade que é na periferia da capital, chamada Nuevo Cascatlán, uma cidade de 8 mil habitantes, e em 2015 ele virou prefeito de San Salvador, que é a capital de El Salvador. Então ele foi eleito pelo partido FMLN, um partido de esquerda. Inclusive, ao longo da sua carreira, sempre usou muito redes sociais e ele, em algumas postagens, se dizia de esquerda, se dizia ali fã do Che Guevara. Ele fez um post para Cuba, Fidel Castro, enfim. E depois, ele, quando partiu para sua carreira presidencial, ele se alia a partidos de extrema direita. Então ele sofre uma metamorfose e observando bem a situação do país, ele é muito inteligente, ele entendeu que um diálogo e a forma de falar mais dura e de repente mais próximo a uma extrema direita daria a ele bons frutos eleitorais, principalmente em um país que amargava e sofria muito com a violência. E hoje ele se diz um cara que não tem ideologia, ele não se apega nem à esquerda nem à direita. Mas enfim, então em 2019 ele vira presidente de El Salvador e aí ele vai para os Estados Unidos, faz um discurso apoiando o liberalismo econômico. O Donald Trump, presidente na época, até achou aquilo ali interessante. Ele criticou a China, ele critica a Venezuela, ele critica a ditadura da Nicarágua. Então, um cara que vem de um partido de esquerda, vira presidente e critica outras esquerdas pelo mundo, né? Enfim, é um cara que não se apega muito a ideologias, o que de um certo ponto, se não fosse uma jogada de marketing, de um certo ponto eu até entenderia. E aí virou presidente em 2019 e em 2020 ele invadiu a Assembleia lá de El Salvador, o Congresso deles, porque ele queria aprovada 109 milhões de dólares de empréstimo, justamente para poder bancar a sua política militarizada. E aí ele entrou com os militares no exército, dentro do Congresso, oprimindo
os deputados, naquele momento ele ainda não tinha um controle político sobre o Congresso, a aprovarem o empréstimo, já mostrando ali o que vinha pela frente. E aí, a partir de 2022, ele sofre mais uma metamorfose. Por quê? Porque desde que ele era prefeito de São Salvador e nos seus primeiros anos de mandato, ele conseguiu uma diminuição da violência a partir de acordos com as gangues, chamadas de maras, naquele estilo, né? Parem de matar os outros, parem de se matar entre as gangues e eu não mexo com vocês. E aí em 2022 teve um dia de grande violência e ele sofre mais uma metamorfose e parte o enfrentamento brutal às maras, às gangues, o que é uma coisa interessante, é uma coisa boa. As gangues dominavam El Salvador, né? E aí, o que ele conseguiu? Ele diminuiu o número de homicídios, que chegou a 105 homicídios por cada 100 mil habitantes, para hoje algo próximo a 2,4. É uma coisa impressionante, por isso ele vem sendo discutido no mundo todo. E qual é a política dele? Onde que está a polêmica em diminuição da violência, que a princípio é uma coisa excelente? Primeira coisa, foram 78 mil pessoas presas desde que ele decretou em 2022 o estado de exceção, como se fosse um estado de guerra, né, onde você não precisa de tanta burocracia para se prender pessoas, o Estado fica mais poderoso e mais ágil. E dessas 78 mil pessoas presas, organismos internacionais de direitos humanos, eles afirmam que pelo menos 20 mil são inocentes. São pessoas que foram presas simplesmente. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que foi presa por ter tatuagens. É claro que as gangues, as maras de El Salvador usam tatuagens para se distinguirem umas das outras, mas eram as tatuagens com os nomes dos filhos do cara. Então pessoas estão sendo presas simplesmente por estarem reunidas em praça, por conterem determinadas ou qualquer tatuagem. Então qual é o custo de se acabar com a violência? Prendendo todo mundo. Ele fez uma prisão para 40 mil pessoas. Vai ser uma das maiores prisões do planeta Terra. E o que eu levanto aqui, o questionamento, e também não vou aqui afirmar se ele está certo ou errado, né, porque nós vamos ter que esperar os números surgirem para que possamos fazer melhores análises do que está acontecendo lá dentro, mas o que me impressiona é o seguinte: ele está batendo de frente com as consequências do real problema. A violência, ela é uma consequência do quê? Da pobreza, da desigualdade, da fome, da miséria, da falta de oportunidade aos jovens. O país é El Salvador, um país pobre, miserável, e grande parte do seu PIB vem de dinheiro de pessoas que vivem fora do país, que migraram de El Salvador. E durante o seu governo a pobreza continuou no mesmo nível, a desigualdade no mesmo nível. O país é hoje o 125º em DH, então em nada ele melhorou a vida dos cidadãos em termos sociais, tirando, é claro, a questão da violência, que é um passo muito importante. Mas aí eu pergunto, até quando ele vai manter níveis de violências tão baixos a partir de um país miserável, pobre, onde os jovens não têm oportunidades, educação muito precária, enfim, vamos aguardar. Então não estou aqui para definir se ele é herói ou vilão, até porque eu não trabalho com essas duas formas de verem os políticos, mas enfim, eu levantei a poeira, cada um que faça a sua própria conclusão. Fica com Deus, todo mundo, abraço do Clebinho.